Olá a todos, é um prazer estar aqui para apresentar esse trabalho que faz parte da pesquisa da minha tese de doutorado em andamento. Essa comunicação, o colecionador a partir da coleção, uma reflexão sobre o ecletismo resistente a classificações de Alfonso d'Este, comenta as variações na forma como do que é descrito como colecionador e chama a atenção para o quanto a abrangência na abordagem dos itens da sua coleção, considerar apenas as pinturas de Tiziano e Bellini para o gabinete de alabastro ou considerar tanto o estúdio dos mármores com os relevos de Antônio Lombardo quanto o gabinete de alabastro com as pinturas de Dosso Dossi e Tiziano, influencia nas conclusões sobre o Duque, ora fazendo com que ele pareça alguém excessivamente hedonista e sem conhecimento e erudição, e ora fazendo parecer alguém que, embora tivesse privilegiado as atividades militares e apreciasse os ofícios manuais, também possuía um admirável conhecimento sobre as artes da antiguidade, tendo usado isso como fundamento para suas encomendas artísticas. O estudo faz parte do levantamento para uma tese de doutorado em andamento. Ao que parece, o ecletismo dos gostos de Alfonso e o desmembramento precoce da sua coleção antes da demolição do Palácio de Belvedere no início do século XVII teriam dificultado a sua classificação por autores e eruditos, fazendo com que o tratamento dado ao interesse e ao conhecimento do Duque sobre a arte e a literatura, principalmente da antiguidade, fosse incompatível com o que se observa a partir da análise da sua coleção sobre um escopo mais amplo que inclua não apenas as pinturas mitológicas feitas por Bellini e Tiziano, mas também e principalmente os relevos feitos por Antônio Lombardo e as pinturas de Dosso Dossi baseadas na Eneida, bem como algumas de suas mitologias. Uma análise mais abrangente, a partir desse conjunto ampliado, evidencia o conhecimento do Duque sobre gemas e moedas antigas, bem como sobre literatura clássica, demonstrando um perfil cheio de nuances, cujos gostos ecléticos relacionam-se a questões tão díspares quanto a segurança do território e a definição de uma linhagem ancestral a partir de uma mitologia pessoal que combina mitos já associados à família em gerações anteriores, como o mito de Hércules, com mitos mais relacionados às experiências pessoais de Alfonso e à imagem que esse desejava projetar em função do momento político e militar conturbado pelo qual Ferrara passava durante a sua regência. Sobre o Alfonso d'Este. Alfonso esteve à frente de Ferrara como regente entre 1515 e 1534, um dos períodos mais tumultuados da história de Ferrara, o que teria feito com que ele se dedicasse mais aos assuntos militares. Ainda assim, Alfonso foi um dos maiores comitentes de arte do seu tempo. Segundo Andrea Bayer, a reputação de Alfonso como regente e figura cultural foi mista. Edmund Gardner, biógrafo do Ariosto, escreveu que ele herdou pouco da popularidade de seu pai, não tinha nada da cultura da esposa, referindo-se a Lucrécia Borgia, sua segunda esposa, brusco nas maneiras, negligente na forma de vestir e desagradável na aparência, deixou Lucrécia para seu próprio círculo de poetas e humanistas, enquanto ele dedicava-se às atividades como a mecânica, a forja de armas, o trabalho com metal, a produção de vasos de cerâmica e etc. Por outro lado, juntamente com suas atividades mais práticas, Alfonso desenvolveu muito cedo um lado contemplativo igualmente forte e um gosto apurado como colecionador. Seu interesse pelas artes havia se intensificado após tornar-se duque. Sua paixão por colecionar tanto pinturas quanto antiguidades fortaleceu-se em 1510, quando foi a Roma para a eleição do Papa Léo X. Após a viagem, teria encarregado Rafael Sanzio de procurar antiguidades para ele. O desenvolvimento da sua coleção de moedas também o preocupava. Alfonso desejava ser reconhecido como um comitente de primeira linha e, após a viagem a Roma, teria conquistado uma reputação de conhecedor e amante da arte da antiguidade por estudar e procurar assiduamente as mais famosas esculturas antigas. Considerando apenas as obras de Bellini e Tiziano para o gabinete de alabastro, um espaço privado, mas de circulação maior e mais propagandística, com a finalidade mais propagandística, Charles Hope escreveu sobre o programa iconográfico. Abre aspas. Nesse momento,
O projeto de Alfonso era extremamente incomum, especialmente no norte da Itália. A maior parte da arte do período, de fato de períodos posteriores, deveria ser de alguma forma edificante, mas esse esquema era completamente desprovido de conteúdo moral e evidentemente havia sido solicitado por Alfonso para possuir uma série de obras-primas. Os temas que encomendou de Ticianos haviam todos sido representados na Antiguidade Clássica. Ele provavelmente os escolheu não por causa de um interesse antiquário particular da sua parte, para o qual não há outras evidências, mas porque o mundo antigo era um modelo mais prestigioso para a maior parte das atividades da filosofia, a arquitetura e a vida militar. Fecha aspas. O trecho de Hope é bastante problemático se considerarmos o enorme interesse de Alfonso sobre as antiguidades, o desejo de adquirir conhecimento sobre elas e de ser reconhecido como um comitente de primeira linha justamente em função desse conhecimento. É problemático também porque a análise de Hope parece ter sido influente sobre a de outros autores que difundiram essas mesmas ideias a partir do mesmo número restrito de obras no gabinete, que não representa o gabinete nem na íntegra, nem em termos artísticos e muito menos em termos simbólicos. A consideração apenas de Baco e Ariadne, dos Andrianos, de Ticiano, do Festim dos Deuses, que fala de uma festa agrícola em honra a Baco, permite de fato uma associação a um hedonismo e a uma sensualidade mais intensas, regados a muito vinho, o que reflete apenas parcialmente os gostos de Alfonso. Quando diferentemente consideramos os esboços de Rafael para o triunfo de Baco e a obra de Dosso Doce sobre a chegada de Baco à ilha de Naxos, surge uma menção a um outro Baco, um Baco relacionado, segundo Sherd, abre aspas, ao triunfo político que liga a paz e a prosperidade com a manutenção da regência do governante legítimo, personificado como Baco em seu papel como deus do triunfo militar. Fecha aspas. O Estúdio dos Mármores, construído antes do gabinete de alabastro, era um espaço privado para contemplação e reflexão de uso reservado e circulação restrita. Nele, Alfonso demonstrou o gosto pela e o conhecimento sobre a arte e a literatura do passado clássico, embarcando em um esquema decorativo com significados complexos e múltiplas camadas. Os relevos de que Antônio Lombardo esculpiu para Alfonso são recriações de esculturas antigas e deixam transparecer que Alfonso interpretava a arte da antiguidade de maneira peculiar. A disputa entre Minerva e Netuno e a forja de Vulcano eram intimamente relacionados à imagem que Alfonso desejava construir para o seu governo, associado à paz, à prosperidade e a um clima de florescimento artístico. A disputa entre Minerva e Netuno representava a disputa proposta por Júpiter entre os dois deuses para conquistar o domínio sobre a Ática e dar nome à cidade. Entre os atributos de Minerva no âmbito da guerra, destacam-se a prudência e a sagacidade necessárias para assegurar uma paz estável sem a agressividade de Marte. Minerva também era a deusa do humor humano e da ingenuidade que favorecia as invenções, as artes e os ofícios manuais, atributos também pertinentes para o desejo de Alfonso de transformar Ferrara em uma nova Atenas, presidida pelo próprio Alfonso. A forja de Vulcano representava o nascimento de Minerva da cabeça de Júpiter, segundo Hesíodo. Vulcano teria sido, de acordo com Ariosto, uma espécie de deus tutelar de Ferrara de Alfonso d'Este. Era a divindade, além de Baco, com a qual o duque se identificava de bom grado, em função do exercício da metalurgia e da associação com a música, entre outros aspectos. Pelo exposto até aqui, observa-se que os temas mitológicos constituem uma trama mais intrincada e com significados mais profundos e pertinentes do que o conteúdo percebido quando trata-se apenas das pinturas de Bellini e Ticiano para o gabinete. As associações que Alfonso buscou construir a partir das mitologias foram muito mais amplas e complexas e incluíram, a fim de contemplar seus gostos ecléticos, aspectos tão díspares e irreconciliáveis como a valorização do artista como um pensador e não como um mero executor, o reconhecimento dos ofícios manuais, sendo ele mesmo um praticante, o valor do conhecimento da arte e da literatura da antiguidade, a necessidade de um ócio inspirador, a manutenção da paz e da segurança do território, a encomenda de arte como parte fundamental da construção da identidade de um regente legítimo, a exemplo do que tinham feito seus antecessores, e a definição de uma linhagem ancestral a partir de uma mitologia pessoal que associasse a sua regência à paz, à prosperidade e a um clima de florescimento artístico.
Parece viável concluir que a avaliação de Alfonso d'Este como colecionador e conhecedor de arte fica prejudicada quando realizada a partir de uma amostra muito restrita e pouco representativa de seus gostos. Muito obrigada.